Tá ótimo. Então, bom dia novamente a todos e todas, né? É um prazer estar aqui, né, em mais uma roda de conversa, Escola Públicas Entre Línguas, junto com o nosso coletivo aqui, com a Adel, a Raiza, a Maria, a Ana Patrícia, a Thaís. A professora Joyce, ela vai se atrasar um pouquinho, mas ela está vindo, tá? E aí, assim que ela chegar, ela vai se encontrar com a gente. E o nosso objetivo aqui hoje é fazer assim um breve, né, retrospecto das ações do nosso coletivo ao longo desses 3 anos de projeto. Enquanto a gente está aqui, por acaso tem alguém aqui que está participando pela primeira vez dos nossos encontros, que não conhece aqui o nosso grupo, o nosso projeto? Acho que não, né? Acho que só a Alba que está participando aqui pela primeira vez, né? Mas que bom, então. Mas, de qualquer forma, a gente fez uma pequena apresentação, né, para poder compartilhar com vocês, né, as ações que a gente realizou ao longo desses 3 anos de projeto. E a gente depois quer abrir para ouvir vocês, né, e poder também pensar aqui nas próximas ações, né, o que a gente vai fazer daqui para frente, né, dentro da nossa perspectiva aqui do projeto. Eu vou passar a palavra para a Del Carmen, ela vai falar um pouquinho e depois, então, a gente começa com essa retrospectiva. Eu sou Del Carmen Daia, sou colega da UF, né? Muita gente talvez não me conheça, eu sou do espanhol, acho que a maioria aqui é do inglês, né? Mas trabalho com a formação de professores, né, de espanhol, e trabalhei durante 20 anos concomitante, Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro e a Rede Estadual do Rio de Janeiro, né? A Cíntia já falou, explicou um pouquinho, né, para todo mundo que a gente faz nesse grupo, mas é importante a gente lembrar que o grupo nasce em função da gente poder provocar um encontro e criar um espaço de troca entre aqueles que trabalhamos com línguas, seja a língua que for, sejam as chamadas línguas estrangeiras, ou até línguas como Libras, línguas que não estão na escola, né? E tudo que a gente vai aqui hoje trazer na primeira parte desse evento é um resultado de propostas que saíram dos nossos encontros anteriores no ano passado, né? Então, é importante que se diga que esse resultado coletivo, ele está sendo construído por todos nós, tá? E é isso. A segunda parte, então, como a Cíntia também disse, a gente vai trazer questões e propor também, se alguém quiser, né? Aliás, eu espero que todos queiram, né? Propostas que a gente possa traçar o trabalho desse ano, tendo em mente que ele vai mudar, né? Isso faz parte do... Quem está na escola sabe disso, né? A gente vai a cada encontro crescendo. Mas é isso. Então, eu vou passar a palavra para Ana Patrícia e para a Raiza, né, que são as companheiras mais antigas desde a origem do projeto, para que elas comecem essa retrospectiva, e depois ela vai ser seguida por outros bolsistas também, e professores e alunos, e vamos lá, gente. Isso aí, bom dia, gente, para todo mundo. Eu sou a Ana Patrícia, né, como a Del falou, eu e a Raiza somos as alunas mais antigas aqui do grupo, então a gente vai começar essa retrospectiva das nossas atividades, né, que começam lá em 2021. Como vocês estão vendo, a gente tem ali a nossa formação inicial, né, com as coordenadoras, a professora Cíntia, a professora Del, a professora Joyce, que estão conosco, que são as coordenadoras desde o início, né? E com relação aos alunos, a gente tem sempre algumas mudanças, porque alguns terminam, né? Então tem que se dedicar a outras atividades. Mas é importante dizer que a gente sempre
preserva a nossa característica da diversidade e do plurilinguismo, né? A gente sempre tem alunos e as coordenadoras são de diferentes línguas estrangeiras, né? Do espanhol, do francês e do inglês, e nós, né, os alunos também somos de diferentes línguas estrangeiras, e também somos de diferentes níveis de ensino. Então, a gente tem alunos que são da graduação, do mestrado, do doutorado, durante todos os anos, né? Mesmo com as mudanças que vão acontecendo. Então, naquele momento, né, a gente teve como os alunos participantes, né, eu e a Raiza, que estamos desde o começo, além disso, a Fabiana Diniz, a Luana de Almeida e o Rodrigo dos Santos. Como a Del comentou, né, desde o início, a nossa proposta era justamente ouvir os professores, né? E tentar somar, tentar ser muito propositivo. E naquele momento, vocês devem lembrar muito bem, no ano de 2021 era um momento muito complicado, né? A gente estava em plena pandemia, então estava uma situação muito difícil na universidade, nas escolas, as aulas tinham sido suspensas, a gente estava tentando voltar, né? Estava aquela coisa à distância, depois estava híbrido, então, e assim, e também era uma angústia, né? Porque os professores estavam naquele momento em que tudo era muito novo, tudo era diferente, e também a gente não tinha aquele momento de conversa, né, com os colegas, porque estava um distanciamento social. Então, é nesse momento que a gente começa as nossas atividades, né? E como estão ali nos objetivos, então, o objetivo era criar um espaço de escuta mesmo para os professores, né, de línguas estrangeiras, e ver quais eram as necessidades pedagógicas, né, do ensino de línguas na escola pública. Aí, com esse propósito, aí, Cíntia, pode... Isso, obrigada. Nós realizamos o nosso primeiro encontro, né, que foi no dia 7 de julho. A gente sempre tenta fazer um encontro de manhã, outro à tarde, ou como tem sido agora nos últimos, a gente faz o mesmo encontro de manhã e à tarde para que a maior quantidade de professores possam participar, né? Então, o primeiro evento foi na parte da tarde, no dia 7 de julho, e a gente foi mesmo com esse propósito de ouvir os professores, né? Então, a gente, naquele momento, dividiu até os professores em sala, em salas menores, né, dentro do Google Meet, para que mais professores pudessem falar, né? E falar do que eles sentiam falta, né, de discutir naquele momento. E daquele primeiro evento, nós saímos com 3 grandes temas, que seriam políticas linguísticas, políticas educacionais, material didático e formação docente. Com isso, para o encontro seguinte, que foi no dia 15 de setembro, a gente se propôs a discutir melhor esses 3 temas um pouco mais definidos. E aí, agora, eu passo a palavra para a Raiza, que vai falar um pouquinho mais sobre esses temas aí. Obrigada, Ana. Bom dia, pessoal. Então, como a Ana colocou, né, toda essa discussão ela foi realizada de uma maneira muito dialógica, sempre através dessa escuta, né, dos professores. Então, esse dialógico no sentido mais freiriano possível, né? E o que a gente obteve depois desse diálogo, esse segundo diálogo aí com os professores, né? No eixo de políticas educacionais, né? A gente viu que se levantou muito a questão, né, da BNCC, né, da reforma do ensino médio e a BNC formação, né, essa reforma nas licenciaturas. E a gente viu essa crítica muito forte, né, que é alinhada com uma crítica que nós fazemos também, né, no nosso projeto de extensão, a essa visão monolíngue, né, de língua estrangeira da BNCC. Então, essa imposição do inglês como a língua estrangeira, né? A gente reparou que esse era um incômodo muito grande por parte dessas professoras e professores, né? No eixo material didático, né?
Então, tivemos aí a pedagogia de projetos e interdisciplinaridade, tecnologias digitais, letramentos digitais, né, multiletramentos, língua, cultura e cidadania, e principalmente, né, isso foi algo que ficou bem marcado, bem forte, essa espécie de desconforto, né, com o ensino emergencial, então ensino híbrido, remoto, também isso foi algo que as professoras e os professores levantaram bastante, né, então que nós trouxemos também, como fica, né, esse ensino de língua estrangeira na pandemia, como fica esse ensino remoto, esse ensino híbrido, o que é esse ensino híbrido, como se faz, enfim. E, finalmente, no eixo formação docente, né? Nós tivemos aí a questão do letramento em línguas, da representação, interculturalidade, né? Estudos decoloniais, que são assuntos que também nos são muito caros, né? Porque, enfim, como professores de língua, é essencial, né? Que nós não reproduzamos aí essa visão imperialista, né? De ensino de língua estrangeira. Então, que ensino é esse que vai partir do nosso local, né? Então, o ensino da língua que seja, inglês, espanhol, francês, chinês, a partir daqui, né? Feito por nós, e não visões importadas de cima para baixo, né? E isso foi algo trazido também bastante pelos professores. Pode passar, Cíntia, por favor. Então, no nosso terceiro encontro, né, que a gente discutiu materiais didáticos e abordagens de ensino na escola pública, esse encontro ocorreu dia 24 de novembro, né, nesse horário que a gente está aqui, e a gente fez questão de trazer pessoas que estão no chão da escola, né, para não... Porque, de novo, como a gente funciona aqui na base do diálogo, então, essa troca enriquece muito, né, o trabalho que a gente faz também. Nós trouxemos professoras, né, da rede pública. Então, aqui nós contamos com a professora Silvana Capobianco, Laís Costa e Márcia Caetano, tá? E no quarto encontro, que foi formação de professores de línguas e políticas educacionais, né, foi que a gente discutiu. Nós contamos com a presença, né, das professoras Graziele Anjos e Alice de Souza. E ali, pessoal, a Cíntia acabou de colocar aqui no bate-papo, né, ali só vocês clicarem, se tiverem interesse, tá o nosso canal, né, em que vocês vão encontrar todas essas discussões. Nós recomendamos fortemente, assim, porque foram debates interessantíssimos, assim, então vale a pena dar uma olhada, conferir o que já está postado lá. E agora a gente passa a palavra para a Thaís, não é isso? Isso, bom dia. Peço desculpas que eu estou aqui na escola, deve estar um pouco barulho de repente para vocês. Eu vou dar sequência à retrospectiva, né, com as ações realizadas aí no ano de 2022 no grupo, né? Então, a formação da coordenação continua a mesma, né, com a professora Cíntia, com a professora Del e com a professora Joyce. E os alunos, né, participantes, permaneceram a Ana Patrícia e a Raiza, que falaram agora, e entramos no grupo, né, eu, a Fernanda, a Lídia, a Monique, né, e a Priscila. Então, essa foi a formação do grupo no ano de 2022. E as ações realizadas foi uma sequência, né, das atividades que foram apresentadas aí no ano de 2021. Nessa reunião que a Raiza comentou, né, agora há pouco, que ocorreu com os professores, surgiu a manifestação da produção de uma carta, né? Seria uma carta manifesto que se teve a sua escrita de forma colaborativa e ela foi intitulada Línguas e Democracia. Né? Então, essa carta manifesto de professores de línguas das redes públicas, né, municipal, estadual e federal,
e também de alunos do curso de letras, de alunos da pós-graduação, justamente a fim de buscar o direito a uma educação plurilíngue. E aí essa carta passou a ser divulgada, né, através de uma petição online na plataforma Avaz. Inclusive, essa carta continua disponível online, permanece ainda com o link aberto, né? Caso vocês não tenham tomado conhecimento ou alguém não tenha assinado ainda, né, podem estar aí acessando o link que nós vamos disponibilizar também. E compartilhar também para o maior número de pessoas possíveis aí, para poder ganhar essa visibilidade, né? Esse é o print aí da plataforma, né, com o número de assinaturas que nós já temos. E através dessa carta, né, que foi disponibilizada através da petição online, nós conseguimos uma reunião, né, através das nossas reuniões com os membros dos projetos, nós fomos fazendo leituras e conseguimos uma reunião com o coordenador da Comissão de Educação da Alerj, né, que é o Luciano Vasconcelos, e através dessa reunião nós mostramos para ele não só a carta, né, como as ações que nós estamos realizando no nosso coletivo, e conseguimos aí uma audiência, participar da audiência pública ocorrida na Alerj no dia 4 de agosto de 2022. Então, não sei se vocês tiveram conhecimento, nós também estamos com um link, né, disponível tem ela inteira, a audiência inteira disponível no YouTube, e nós separamos um trecho, né, dos encaminhamentos que foi feito nessa audiência, que o coletivo participou. Então, é um trecho bem curto, nós vamos estar colocando aí. O vídeo está... Posso clicar no vídeo? Pode sim. Vocês só me dizem se está saindo áudio, porque senão eu vou ter que mudar aqui a configuração, tá? Por favor. O áudio não está aparecendo, não. Está sem áudio. Sem áudio, sim. Vou mudar aqui a configuração. Eu posso aproveitar e fazer um pequeno comentário? Oi, Joyce. Bom dia. Então, agradecer a presença de todo mundo, né? Eu não pude estar nos primeiros momentos, cheguei há pouco, mas ratificar o fato que essa audiência a gente não participou, né? A gente que propôs. Então, foi uma iniciativa do nosso coletivo, a gente entende isso como um marco histórico muito importante, porque foi uma audiência demandada pelo nosso coletivo, que aconteceu no dia 4 de agosto. E aí agora a gente vai ouvir um pedacinho, né? Foi um dia bem intenso, mas a gente selecionou uma pequena parte, não foi, Del e Cíntia e colegas, para colocar aqui. Isso, então eu vou colocar de novo, vocês me digam, por favor, se o áudio está saindo, e eu pedi para o Amaury se ele pode compartilhar o link da carta, caso alguém ainda não tenha assinado e queira assinar, a gente compartilha aqui no chat, tá, Maurício, se você puder, por favor. Municipal, estadual e federal do Estado do Rio de Janeiro e de licenciados em letras e alunos de pós-graduação. Niterói, 24 de novembro de 2021, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj. Nós, o movimento de professoras e professores e futuras professores e professoras de línguas das instituições públicas acima referidas, vimos, por meio deste documento coletivo, solicitar uma audiência pública visando a garantia ao direito a uma educação plurilíngue nas escolas de nosso Estado. Encerro, então, aqui essa primeira parte da exposição, trazendo algumas propostas de encaminhamento. Desculpem aí a numeração, porque houve uma desconfiguração ali da sequência numérica, mas o que importa é o que está sendo pedido, né? A primeira solicitação de encaminhamento
é que se garanta a oferta de educação plurilíngue nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, respeitando a autonomia de escolha da língua ou das línguas, de acordo com o contexto regional, histórico, social, de modo a atender necessidades e anseios educacionais da comunidade escolar. A segunda proposta é que se possa incluir no Plano Estadual de Educação o investimento em uma educação plurilíngue nas escolas da rede pública estadual. O terceiro, que se garanta ou se proporcione aos alunos ou alunas a liberdade de escolha pelas línguas ou língua a serem estudadas. A quarta, e não pouco importante, que se assegure aos professores de educação a regência e atuação junto à disciplina para a qual realizaram concurso público de ingresso. E, por fim, que se promova uma formação contínua dos docentes de língua por meio de parcerias com instituições públicas de ensino superior formadoras de docentes. Então, aí, inicialmente, nós tivemos, né, a leitura da carta feita pela Ana Patrícia, né, que foi um momento bem importante no início, né, da audiência, e, ao final, os encaminhamentos, né, e solicitações feitas pela professora Del Carmen, que nós, do grupo, né, do coletivo, nos reunimos e consideramos pertinente para poder levar aí para essa audiência pública realizada na Alerj. Foi uma grande conquista, né, do nosso coletivo, do grupo. Então, assim, vale a pena, né, assistir completo, né? Nós selecionamos apenas esses 2 trechos bem curtos devido ao tempo aqui, mas nós também vamos disponibilizar aí para vocês o link da audiência completa. Agora segue para 2023, que a Mauri aí vai dar a sequência. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem? Bom. Só para me apresentar rapidinho, eu sou a professora Mauri Rezende Ferreira, trabalho como professor de inglês da rede municipal do Rio de Janeiro. E sou orientanda de mestrado da professora Joyce. Então, pessoal, só para fechar essa parte sobre os nossos membros, né? Essa é a nossa formação atual, né, do nosso coletivo, né? Tendo a professora Joyce, a professora Cíntia, a professora Del como coordenadoras do nosso coletivo, e o nosso grupo, né, com participação de graduandos, mestrandos, doutorandos. Né? Pode passar, professora. Agora a gente vai entrar num outro momento desse nosso encontro, né, onde a gente vai falar sobre um pouco, né, sobre um dos objetivos desse encontro, que é o novo ensino médio, né, que a gente vai fazer um pequeno debate aqui agora sobre esse novo ensino médio, né. O novo ensino médio, né, é a lei, né, 13.415 de 2017, proposta pelo nada saudoso presidente Temer, e nessa lei ele o novo ensino médio ele vem, né, propondo uma nova organização curricular, de forma que seja mais flexível, né. A ideia é que os alunos, eu sempre vou falar assim, em teoria, eles tenham diferentes possibilidades de escolhas, diferentes possibilidades de foco em áreas específicas do conhecimento, né? E com foco também na formação técnica. O novo ensino médio, ou como a gente chama na sigla o NEM, né? Ele propõe uma alteração da carga horária de 800 horas anuais para 1.000 horas, sendo que dessas 1.000 horas, apenas 600 horas são compostas por disciplinas como a gente já conhece, português, matemática, e o restante ficando ao encargo dos itinerários formativos, né? Pode passar, professora. O novo ensino médio, ele vem com a proposta de alterar algumas leis também, incluindo a nossa famosa 9394,
que é a LDB, né? Então, aí a gente tem alguns exemplos de leis que são alteradas pelo novo ensino médio. Pode passar, professora. O novo ensino médio ele vem também na nossa área, né, falando sobre línguas, né? O inglês como língua estrangeira ele passa a ser obrigatório, né, do 6º ano do ensino fundamental até o final, até o 3º ano do ensino médio. E é interessante porque muitas pessoas já tinham, mas o inglês sempre foi. Não, a LDB nunca colocou essa obrigatoriedade do inglês como língua estrangeira nas escolas, né? Então, o novo ensino médio, sim, ele impõe, ele coloca o inglês como obrigatório. Ele também diz que é possível, caso a escola queira, ofertar outras línguas. Só que ele deixa um adendo aí que, preferencialmente, caso seja ofertada alguma outra língua, que seja o espanhol. E aí, nesse contexto, a gente pensa assim, e as outras línguas, né? E o francês, e o italiano, né? E outras línguas, as libras mesmo, as línguas originárias, né? Elas sempre ficam à parte, né? E assim, não é respeitado mesmo o desejo da comunidade escolar local. E a gente sabe que existem, ainda que pequenas, existem algumas partes no nosso Brasil, cidades no nosso Brasil, onde o inglês ou o espanhol, por exemplo, possa não ser relevante para aquela comunidade. Como exemplo, algumas comunidades no sul, onde temos colônias italianas, alemães, etc., né? Pode passar, professor. E aí, o que diz a internet, né? A internet ela tá discutindo sobre o porquê que o inglês foi escolhido para ser essa língua, né, estrangeira obrigatória. O primeiro ponto é que essa ideia de que o inglês é a língua falada por todos, né? E o que não é verdade, mas assim, né, ainda que o inglês seja considerado uma língua, né, de abrangência internacional, mas assim também é o francês, assim também é o espanhol, né? E a recomendação no novo ensino médio é que o inglês seja ofertado, e aí com muitas ressalvas, né? Mas é interessante esse ponto, que o inglês seja ofertado de forma natural, como é a língua portuguesa, né? Por meio de práticas linguísticas, discursivas, cotidianas. O que a gente sabe também que, né, assim, depende muito. Nós estamos falando de um país, né? Um país diverso, um país com proporções continentais. Então, não são todas as escolas, todas as regiões, todas as cidades e todos os estados que têm as mesmas características, por exemplo, para uma implantação de uma língua estrangeira, como uma língua portuguesa, né, que é a nossa língua, é a língua nativa, né, nossa aqui, né, do Brasil. Pode passar, professora. E aí, o novo ensino médio também ele vai trazer uma promoção maior dessa educação bilíngue, com essa justificativa de que haverá maiores oportunidades para os alunos. Só que fica o questionamento, né? Como que essa educação bilíngue vai ser implementada, principalmente na escola pública, que é o objetivo e o foco do nosso coletivo? Como que essa educação bilíngue vai ser implementada, né? Todas as escolas passariam a ser bilíngues, né? E o que é o bilinguismo, né? Porque assim, a ideia de bilinguismo ela ainda é muito ampla, ela não tem um total consenso, né? Então, assim, teoricamente, para uma escola ser bilíngue, falando assim de modo bem superficial, todo o currículo deveria ser implementado e elaborado pensando em 2 línguas, pelo menos, né? E aí a gente sabe dos percalços que a gente tem de fato, para essa implementação bilíngue, né? E aí pode-se criar um grande
espaço, porque eu pensei na palavra em inglês gap, mas pode-se criar um grande espaço entre a escola pública e o ensino privado, por exemplo, né? Pode passar, professor. Nesse momento, gente, eu trago aqui, o nosso coletivo traz a participação da professora Del no encontro realizado na UERJ, chamado Novo Ensino Médio, Futuro e o Presente da Educação em Risco, né? E nesse encontro, a professora Del entrega para o professor Tarcísio Mota uma carta, né? Como já mencionado aí sobre sobre a carta, né? Ela faz críticas relacionadas a carta, no caso, traz críticas relacionadas ao ensino de línguas, inclusive do inglês, né? Que simplesmente foi imposto, como eu disse anteriormente, né? Os professores de espanhol, nós sabemos, né? Assim, professores da rede, nós temos vivência sobre ver o que está acontecendo com os professores de espanhol, né? Os professores de espanhol, eles estão sendo retirados de suas grades, eles estão sendo retirados de suas turmas, estão sendo colocados em salas de leitura, em projetos, em disciplinas eletivas, tudo menos em qualquer ambiente, menos o ambiente para que ele prestou concurso, que é ensinar espanhol, né? Os professores de francês, como também os de Libra, que simplesmente não há concurso há tempos, né? Nessa carta também traz as questões das línguas originárias, que são apagadas completamente, as situações dos refugiados, né? Que não recebem amparo, né? Nem mesmo legal e escolar, né? E a defesa do plurilinguismo, né? Pode passar, professor. Aí aqui, pessoal, como a gente ainda está falando sobre o que tem se discutido na internet, o nosso coletivo traz uma reflexão do canal Tempero Drag, né? Que da persona, como ele mesmo diz, da persona Rita Von Hunter, que é a persona do professor Guilherme, que é graduado e mestrado em literatura, e ele, no vídeo que ele faz uma crítica ao ensino médio, ele convida o professor Daniel Cara, da USP, né? E nesse vídeo ele faz uma crítica a essa reforma neoliberal do novo ensino médio, né? O aumento dessa carga horária, né, como eu mencionei antes, de 800 para 1.000 horas, mas ele fala que esse aumento da carga horária se deve muito ao fato de poder tentar alcançar apoio popular, né? E a precarização, por exemplo, do aumento da carga horária, porém não há concurso. Então, na verdade, os professores eles estão sendo desviados de funções. Professores, como eu mencionei, os professores de espanhol estão sendo retirados de suas salas. Professores de história, professores de geografia estão perdendo o mínimo que eram antigamente seus 3 tempos semanais para 2, estão sendo reduzidas as suas cargas horárias, para que eles possam ficar disponíveis dentro de suas cargas horárias para ocupar outras matérias eletivas, né? Pode passar, professora. Também a gente traz aqui, sempre com o QR Code aí, o código QR, né, para vocês poderem acessar, caso vocês queiram, um vídeo, né, de forma cômica do Gregório do Vivier, né, que está disponível aí no YouTube, onde primeiro ele começa a fazer esse panorama, né, da onde surgiu o novo ensino médio, né, o que foi proposto pelo governo Temer e tal, e ele faz uma crítica interessante sobre a quem esse novo médio iria beneficiar. Qual é o intuito, né, desse novo ensino médio? Pode passar, professora. Aqui a gente traz um trecho da carta do nosso coletivo, entregue ao professor Tarcísio e ao professor Chico Alencar, né? Só mesmo um trecho da carta.
Nesse slide, pessoal, a gente traz um exemplo sobre como a situação atual, né, é um exemplo, né, de uma grade de horários semanal proposta nesse novo ensino médio. Né? E aí, se vocês olharem aí, vocês vão ver, por exemplo, que português e matemática estão com 3 tempos, quando anteriormente a gente tinha no mínimo 4 tempos, dependendo da oferta. A escola poderia ofertar 5 ou 6 tempos, né? História, geografia, física, química, biologia e arte com apenas 2 tempos, né? Como eu mencionei, algumas dessas disciplinas anteriormente tinham até 3, tinham no mínimo 3 tempos, dependendo também da oferta. A escola poderia ofertar até 4 tempos. E aí, semanalmente ficam, por exemplo, 4 tempos para eletivas e 8 tempos para os itinerários formativos, com disciplinas como ação, está em suas mãos. O que rola por aí? Né? Quem pode ensinar o que rola por aí? Eu realmente, assim, não sei. Né? Na verdade, era capaz dos alunos nos ensinarem o que rola por aí. Né? De olho na rede digital. Então, são disciplinas que estão sendo ofertadas nesse momento que, assim, é de se questionar, né? Até mesmo curricularmente, né? O que ensinaremos nessas disciplinas, né? Enfim, é só mesmo um exemplo. Pode passar, professora. E aí, só para poder finalizar, a gente vê a educação no Brasil é desigual. Eu vou ler o nosso slide. A educação no Brasil é desigual. E toda educação básica necessita de uma reforma. No entanto, não há atual educação neoliberal proposta, né, como nesse novo ensino médio. Há uma enorme carência de escolas com bons equipamentos, laboratórios, instalações esportivas, espaços de educação artística, inclusive merenda, transporte escolar, condições de trabalho para os professores. Não é uma deficiência apenas curricular, né? E acrescenta-se o fato de os professores estarem exercendo funções docentes nas línguas, não estarem exercendo funções docentes nas línguas para as quais prestaram concurso. É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, professoras. Obrigada, Mauri. Deixamos aqui, então, o nosso contato, né, o nosso e-mail e o nosso canal do YouTube, que também já foram disponibilizados ali no chat, caso vocês queiram acessar alguns dos vídeos, né, que nós mencionamos aqui no nosso encontro. E agora eu acho que a gente pode abrir aqui, né, para ouvir vocês, né? Não sei, Del, você quer fazer alguma proposta, Joyce? Na verdade, eu acho que agora a gente queria um pouco ouvir o que vocês têm a colocar, né? Eu acredito que alguns de vocês até já conhecessem esse trajeto, porque vieram participando, mas a gente precisa traçar um caminho para as atividades que a gente vai fazer durante esse ano, que nós vamos pensar aqui coletivamente. No ano anterior, uma luta grande foi a luta da questão dos refugiados, né, que veio somar o que tradicionalmente a escola já vinha lutando há muitos anos. Eu acho que como professores de línguas a gente vem lutando há muitos anos, não só os de língua, né, mas essa mudança, né, de disciplina para componentes curriculares, ela possibilitou que a Mauri acabou de mostrar aí, né, que a gente trabalhasse na escola com temas, né, com uma carga horária superior ao que seria a questão das disciplinas tradicionais, e, por exemplo, os meninos refugiados que estão em grande número, que foi algo que foi trazido por vocês, né, de situações da escola, está sendo totalmente desconsiderado pela rede, né, e pelo planejamento maior federal, porque nós temos professores, a maioria desses refugiados ou são falantes de espanhol ou são falantes de francês, e esses professores estão sendo destinados a outras atividades, né. Então, depois, se vocês puderem assistir o vídeo do encontro lá na LERJ, né, da Comissão de Educação, vocês vão ver que ali foi feito todo um panorama, uma pesquisa sobre as necessidades, né, que línguas nós
gostaríamos que fossem possíveis em defesa do plurilinguismo, mas trazendo também esse levantamento de comunidades indígenas, a questão de Libras. Então, isso tudo foi possível pelo que vocês propuseram. Então, acho que agora aqui a questão é também ouvir para a gente poder se juntar em busca de uma escola pública possível e efetivamente do que é qualidade para nós, professores, para o que nós compartilhamos aqui como uma escola de qualidade, e não o que se diz, né? Eu não sei se alguém quer tomar a palavra, agora é aberto, gente. Vamos lá. Angústias. Então, na verdade, duas propostas, né? A gente pode fazer um grande debate aqui com todos, né? Ou, se vocês preferirem também, a gente pode fazer aquele esquema de dividir, de repente, em 2 salas, para que vocês possam conversar e depois compartilhar com o grupo. O que vocês preferem? Vocês podem se manifestar, levantar a mão, abrir o microfone, colocar no chat. Eu acho que podemos continuar, Ótimo, ótimo. Maravilha. Então, fiquem à vontade, quem quiser começar. Eu posso começar a colocar, então. Obrigada, Patrícia. Obrigada a vocês. Agradeço participar mais uma vez por esse momento com vocês. É importante essa nossa colocação e essa nossa união. Eu falo isso também constantemente com Joyce, né, que a gente tem tido mais contato ultimamente. Eu sou Patrícia Feitosa, atualmente atuo na Secretaria Municipal de Educação de Niterói. Niterói tem um histórico já de defesa pela educação plurilingüe, e é sempre uma luta, né, porque nós estamos, inclusive, em reuniões constantes na casa, exatamente para discutir as políticas públicas, como fazer que elas permaneçam independentes das políticas de governo. Porque assim, nós ficamos muito vulneráveis a cada mudança de governo, que decide instaurar, como veio, né, a BNCC querendo colocar praticamente o inglês como única língua. E, sim, e nesse movimento várias outras, né, propostas vão surgindo para o ensino de línguas nas escolas, principalmente nas escolas públicas. Então, assim, eu atualmente acompanho a questão dos migrantes refugiados, que Del tocou, porque é um momento bastante peculiar também para a nossa rede. Eu tenho acompanhado já há algum tempo, eu estou na Secretaria desde 2016, então eu tenho acompanhado já há algum tempo esse crescente número também na nossa rede. Nada comparado à rede do Rio, né, ou à rede estadual, mas tem se transformado em números, né? Então, também necessitamos de políticas públicas para essa população, para essas pessoas, né? Nós entendemos que no Brasil, grande maioria das pessoas, no caso, nós da escola pública, atendemos um público específico de estudantes e, geralmente, às vezes, a escola é o único contato que essas pessoas têm da comunidade, a única representatividade do Estado para eles, ou a proximidade seria o posto de saúde ou a escola. Então, a escola não pode se isentar desse tipo de responsabilidade, né? Então, é uma coisa que nós frequentemente questionamos. Se esse aluno, esse é nosso aluno, não importa que ele venha sem saber ler, não importa que ele venha sem saber escrever, ou não importa que ele venha de um outro país, nós precisamos atendê-lo. Nós precisamos pensar em novas formas, novas pedagogias, novas estruturas, para que eles sejam também atendidos, né? Então, aqui, por exemplo, em Niterói, eu estou estudando a parte, sempre, né, tem que atualizar, porque o movimento ele é sempre frequente,
Os migrantes refugiados, eles se movimentam bastante, porque eles estão sempre à procura de trabalho, né? Então, é condições melhores de trabalho, como todos nós, né? Claro. Então, essa movimentação, ela tem sido constante, mas dentro disso, nós procuramos verificar o que esses estudantes necessitam, quais são suas carências, quais são as carências das suas famílias, e ver o que a secretaria pode auxiliar aquela unidade. Isso eu acho de extrema importância, eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer, né? Que nós deveríamos fazer em todas as redes, mas que infelizmente não acontece, né? Essas pessoas acabam muitas vezes invisibilizadas, e o nosso alunado também, né? Que é o nosso alunado de escola pública, porque faltam recursos, como a Mauri mencionou, muitos dos colegas de espanhol são deslocados para outras funções. Então, esse movimento, né, que não lutamos sozinhos, estamos com todas as línguas, é um movimento pelas línguas, né, nos fortalece, exatamente de forma que a gente não permita que as políticas de governo descontinuem um trabalho que está sendo feito já, né, há bastante tempo. Parece que a gente vai e volta. Anda um passo, volta dois. Né? Então, assim, é muito difícil, é cansativo, bastante cansativo, eu sei que é cansativo, mas não podemos desistir, porque, assim, nós estamos lá, nós sabemos o que precisa ser feito, e os nossos estudantes também estão lá. Né? Eles não podem ficar sem esse olhar do plurilinguismo. Né? Isso é uma formação cidadã, isso é uma formação que vai além daquele mundo dele, daquela comunidade. Ele precisa, sim, é um direito dele, ele pode ter, sim. Então, eu acho que é essa discussão, né? E eu acho importante nós pensarmos, sim, também, Del, em próximas ações, próximas propostas, né? Próximas movimentações. Assim, nós procuramos sempre conversar com os colegas. Aqui em Niterói nós temos uma discussão muito grande em relação a isso. E sim, também movimentar outras redes, né? De outros lugares, que o Brasil afora está aí, a gente precisa colocar isso para as pessoas, porque nós não podemos nos acomodar e concordar simplesmente. Não, está posto. Não está posto. A luta é isso, né? A luta é constante. Então, eu agradeço de estar fazendo parte desse momento com vocês. Obrigada. Obrigada a você, Patrícia. A Cíntia está conduzindo. Pode falar, pode. Todo mundo. Claro. Todo mundo, né? E eu acho que é isso mesmo, a questão da gente trabalhar enquanto grupo, enquanto coletivo, que a gente reafirmou várias vezes aqui. Na apresentação que se fez do projeto, a gente considerou importante trazer esse trabalho, porque vai ao encontro da reflexão da Patrícia, né? Então, foi ótimo te ouvir, Patrícia. A gente tem reuniões semanais, né? Porque nós temos um projeto junto com a maior empresa de fomento, agência de fomento, né, que é a FAPERJ, e aí a gente discute as questões específicas de uma língua, mas a gente entende que elas não fazem sentido se elas não estiverem numa discussão mais ampla, numa discussão plural, que diz respeito a essa formação cidadã e diversificada que a gente busca nos currículos, porque passa pelos letramentos, né? Então, a gente tem aqui, há 4 anos, 3 professores que começaram a discutir isso, cada uma de uma língua, cada uma de uma corrente teórica, as 3 com muitas experiências de escola, né? E quando a gente pensou esse projeto, a gente não quis propor nada vertical, porque o que de fato a gente queria constituir, e isso é muito recente, Patrícia, é isso que eu queria retornar mais imediatamente. Eu acho que a conscientização de que nós somos política pública linguística e que a gente não deve estar suscetível a mudanças de governo, ela é muito recente, não é? As pessoas antes davam isso
como natural. Eu fui professora durante anos de escola pública, e eu dizia, como é que pode mudar um governo e outro, eles quererem imprimir uma marca? Mais do que uma marca partidária, nós estamos lidando com uma dignidade humana, a gente trabalha em situações de alta vulnerabilidade social. Então, o que importa é o trabalho de quem está ali, não de quem chega, fica algum tempo, quer deixar a sua marca, quer fazer seu destaque, não é? É muito complexo, porque justamente essa superficialidade, essa observação rasa de um cotidiano que é muito duro nas escolas, faz com que as línguas fiquem esvaziadas de sentido, e elas atravessam toda a formação. Há pouco a Mauri comentava a respeito de escola bilíngue. É muito complexo, muito polêmico. O que é uma escola bilíngue? A ideia é muito bacana, mas a gente não está conseguindo assegurar o lugar dos professores concursados nas suas áreas. Quiçá a gente ter uma escola toda bilíngue, né? Então, eu acho que a grande validade dos nossos encontros, nosso trabalho, que aqui tem os encontros, mas a gente tem reuniões, muitas reuniões durante todo o ano, né? Então, é ótimo estar encontrando pessoas que a gente já viu aqui outros anos, e eu agradeço em particular a Raiza, que está desde o início desse projeto, né? A Ana Patrícia, depois a gente teve outros colegas que entraram e saíram, também somos agradecidas, e agora a gente tem essa edição 2023, como foi apresentado, porque nós não devemos esmorecer, foi isso que a Patrícia disse. Às vezes parece que a gente dá um passo para frente e dois para trás, mas um dia a gente vai conseguir dar um passo depois do outro. Só que para isso é essa tensão. A gente não pode aceitar, a gente não pode dizer que está dado, foi uma lei baixada de cima para baixo, porque a gente vive línguas e democracia, certo? Então, começou com aquela carta, hoje tem a outra carta, e o Maurício, assim, naquele dia, né, o nosso coletivo foi verbalizado pela DEL, eu também estava lá, a gente pôde socializar as nossas angústias, porque é tão grave o que está acontecendo no nosso ensino médio, não se esquece também das línguas no ensino médio, e de uma formação fundamental, que é o ensino fundamental, que fica exprimido, né, entre a educação infantil e o ensino médio. Então, eu acho muito pertinente a gente ter os nossos encontros, fazer encaminhamentos, que somos sempre propositivos, né? O que a gente vai tirar desse encontro, como vocês viram aí no histórico? Então, no encontro de hoje, a gente gostaria que vocês participassem, falassem e que a gente desse encaminhamentos, né? Essa era a ideia para esse primeiro encontro do primeiro semestre de 2023. Pois não, Del? Não, enquanto a Patrícia e você, Joyce, falavam, eu me lembrei de uma notícia, por acaso estava aqui à mão, que é de 2015, é anterior ao golpe, né? Que mostra um pouco a importância da gente estar conectado para poder se antecipar a determinadas decisões, como a Patrícia colocou, né? Que são decisões de governo e não de Estado, né? E que interferem via políticas partidárias. Então, essa notícia aqui, depois, se vocês quiserem, eu tento ver como passar, mas pelo título vocês localizam na internet. Se chama Reunidos em Manaus, 2015, tá? Secretários estaduais de educação defendem a reformulação do ensino médio brasileiro, tá? Paralelo a isso, tinha uma outra discussão com os professores. Aqui são os secretários, gestores indicados por partidos políticos. E aí, só para 3 pontos aqui. No momento, a questão do inglês obrigatório se coloca. Ponto polêmico nas discussões foi a defesa da obrigatoriedade do inglês. Opinião importante foi dada por Ismael Ribeiro, estudante que trabalhava de garçom no local. Ele conversou com os secretários e recebeu o microfone na reunião. Vejam bem, não são professores que estão ali discutindo isso, professores de língua. Aí ele diz, vocês são as pessoas que estão escolhendo o futuro dos nossos filhos. A maioria das empresas não é gerenciada por brasileiros. Como vou tratar com um gerente se não falamos a mesma língua? Como vou mandar meu filho para fora estudar se ele não fala inglês? E não posso ir junto, porque não falo. Disse e criticou. E se for esse inglês que está hoje na sala de aula, pode tirar, porque ninguém sai falando nada. Tá?
Então, assim, é a importância, como o Amaury também trouxe, da circulação, do que circula na internet, com maior ou menor acesso. Isso aqui é um menor acesso, né? Eu descobri porque estava interessada pesquisando alguma coisa com isso. Mas é isso que está decidindo. Se a gente fica na sala de aula ou não fica, não importa os alunos, não importa o professor. O que importa, então? É isso que a gente tem que começar a discutir para poder avançar, né? Para poder se reunir. A gente caminhou lá na Assembleia, tivemos a proposição, à época, o atual presidente ali da Comissão de Educação, né? De que nós pudéssemos discutir o Plano Estadual de Educação. Aí vem uma eleição, muda o partido que comanda a comissão, e lá se foi todo o investimento. Então, assim, caminhos para continuar nisso. A gente precisa pensar juntos, né? Mas a gente quer ouvir vocês, todos. Delto está levantando a mãozinha de novo. Eu quero dizer que eu fui buscar a notícia, ela até aparece, mas eu não estou conseguindo abrir. Alguém conseguiu aqui do grupo? Eu posso disponibilizar, não sei. Agora ela entrou. Conseguiu bastante tempo, eu posso colocá-la aqui. Por favor, Joyce, vale ler na íntegra, até porque vocês vão ver quem participa desse encontro, em que os professores não estão. Que instituições são chamadas, né? E aí a gente entende o que está por trás disso tudo, né? Obrigada, Joyce. De nada. Tem até uma imagem, né? Uhum. Com bandeiras. Eu confesso para vocês, quando eu vejo bandeiras, eu me assusto um pouco, sabe? Porque as bandeiras não são as línguas. As línguas são muito mais as variantes das línguas, né? O Amaury também falou uma hora que língua portuguesa é a língua nativa, aquilo ali me causou um pouquinho de desconforto, sabe? Porque o que é a língua nativa? Eu na hora pensei em você, Joyce. Eu falei, não, estou falando errado. Não, isso acontece da espontaneidade, né? A gente, às vezes, vai falando e eu acho que a gente é transparente e se predispõe também a cometer. Tudo passa pelo discurso. A gente foi criado achando que essa é a língua nativa. Uhum. Né? Então, é natural que a gente fale isso, e não é uma reprimenda de maneira alguma. Só que eu observei e fiquei pensando, né, como é forte, como é forjado em nós a maneira de pensar língua, que não se aprende língua na escola. Eu tenho uma entrevista que eu dei para uma TV Pampa, no Rio Grande do Sul, em 2007, e a entrevista, o jornalista começa com essa frase: professora Joyce, professora doutora Joyce, por que não se aprende uma língua estrangeira na escola? E aí eu respirei fundo, né? Eu era coordenadora de línguas à época, para dizer que existem muitas outras variantes que contribuem para o fato de não ser o propósito da escola pública ensinar a falar a língua. É um deles também, mas não é o único. Porque a comunicação é importante, mas mais importante que o approche comunicativo, que foi muito forte no ensino de línguas no Brasil, ele fica, às vezes, sem muita interação, sem muito sentido. É aquelas simulações que se fazia. E para a escola pública tem que ter sentido. Eu não vou aprender uma língua para fazer um teatro de algo que não tem nenhum rebatimento na minha vida, não é? Então, a abordagem que eu dizia das 3 línguas que se uniram inicialmente, que acolheram outras línguas, ela também é uma abordagem de diferentes epistemologias, porque elas não rivalizam, mas elas se complementam. Então, a DEL é da análise do discurso, né? A Cinti, os multiletramentos e tecnologias, né? E eu com o letramento mais hard, assim, mais raiz, né? Em que a gente vê as necessidades locais para que se possa continuar numa reflexão do que é o currículo de línguas. O que não dá para aceitar é o que está acontecendo agora, né? Como apresentou a Thais ali, os tais itinerários formativos que não foram, em momento algum, refletidos junto com a expertise. Os professores de língua são expertise, e a gente não participa dessas
discussões. Então, nós humildemente criamos esse coletivo para a gente, né, ir montando juntos as nossas propostas. Então, teve aquela carta primeira, que é muito importante que vocês continuem a ler, acessar, assinar, e agora essa última carta que foi entregue para o Tarcísio, com as questões mais atuais, trazendo a discussão mais focada no ensino médio, né? Sim, quem são nativos. É verdade. Eu queria parabenizar aqui o coletivo, porque, como eu já disse a Joyce, quando eu me graduei na UF, lá em 95, não havia nenhuma reflexão a respeito de como a gente daria aula nas escolas. Não se pensava nisso, a universidade não pensava nisso. Então, eu queria muito parabenizar esse coletivo por essa iniciativa, pela relação, né, universidade, extensão e pesquisa, porque é justamente isso que vai alavancar o nosso trabalho. E, como a própria Joyce disse, a gente está passando do que era o ensino de língua estrangeira como um bem de consumo para uma relação de conhecimento. Então, a gente realmente precisa pensar numa coisa mais consolidada, né? Então, é essa minha contribuição aqui para essa discussão de hoje. É verdade. No encontro da UERJ, que foi o primeiro encontro nacional promovido pela Comissão de Educação Federal, né, lá da Câmara dos Deputados, que o Tarcísio estava presidindo, e é um evento itinerante que eu até recomendo que vocês procurem na internet para assistir, porque está sendo um debate muito interessante. O segundo foi em Brasília. Mas ali ficou patente como a ideia da língua estrangeira como um senso comum, uma ideia de língua senso comum, circula. Isso é muito grave. Ali se falava dos problemas de todos na escola, professores de biologia que não têm mais carga horária, porque, vamos dizer assim, esses percursos, né, foram reduzindo. Na verdade, o inglês obrigatório, em algumas escolas, é dado em um único ano, ou em 2. Então, assim, são formas de atender aos governos, né, que recolocam esses professores e camuflam um pouco a falta de professores nas escolas, né, e não efetivamente de agir. Mas ali, na hora, estávamos Cíntia e eu, e a gente conversando, nos causou um certo incômodo que se passou batido por línguas, tanto a língua portuguesa, né, que é a língua oficial, quanto as outras línguas. Parece que... E foi nessa hora que a gente decidiu, né, pegar o microfone para falar, porque é pela língua que a gente se faz sujeito, é pela língua que a gente pode criticar, pode construir, pode fazer. E parece até que isso foi de um estranhamento geral, né? A gente estava ali utilizando a língua o tempo todo, né? E então, a gente tem muito trabalho a fazer com os nossos próprios colegas, na nossa família, porque não há espaços, por isso esse coletivo, não há espaços para discutir livremente essas questões, sem estar presa à secretaria, sem estar presa à MEC, né? Ou seja, o que é a política educacional que nós, professores, acreditamos que seja necessária em cada comunidade escolar, né? Acho que é muito o pensar por aí. Mas a gente gostaria de ouvir vocês, repito. A gente gostaria, mas estão mais tímidos. Eu ia sugerir, então, que a gente aproveitasse para ver... A fala no dia na UERJ era cronometrada em 3 minutos. Então, a fala da Del seriam 3 minutos. O que vocês acham da gente dar uma olhada nessa? Foi a nossa última participação mais coletiva, porque nós disponibilizamos aqui na apresentação os links, mas a Cíntia bem observou que seria bacana, quem está aí projetando, que coloque os links aqui. Então, veio da carta, veio do vídeo da Alerj, e agora o terceiro, aí tem o do Vivier, da Rita, não é? Também, que é muito legal, mas eu colocaria em destaque esse último, e aí eu convido todo mundo a assistir. São 3 minutinhos, o que vocês acham? Bom, foi uma manifestação da raiva no momento. Então, estava bem calma, viu? E cansada, gente, mas...
Foram 3 Eu acho minutinhos, super né, Maurício? válido. Vamos fazer então. Eu só vou ter que resgatar aqui o link, gente. Alguém cortou a fala da Del na apresentação? O Amaury, ele tem isso. Eu tinha cortado. Não tá no meu tem o link computador, aí? tá no celular. Sim. Então, tu abre o WhatsApp no computador, olha, tecnologias. Abre, vai lá, resgata a conversa, pega o link e coloca aqui. Tá, só um minutinho também. Eu só não vou fazer isso porque a gente... Como foi tu que fez, eu acho que é bacana. Enquanto ele procura, a Alba levantou a mão. Fala, Alba. Hola, ¿en español o en inglés? What do you prefer, English or Spanish? Because my Portuguese is not so good. I just spent a week and a half here in Brazil in my Portuguese only to say bom dia and that's all. So Em espanhol, Alba, I don't know. Se compreende. Ok, español. Felicitaciones, de verdad admiro mucho lo que están haciendo ustedes, el luchar por esas necesidades que tienen como maestros. Me parece muy importante, si todos tuviéramos la valentía que tienen ustedes en este momento para luchar por sus derechos y por la situación real que está ocurriendo acá en Brasil, creo que se adelantaría mucho en cualquier país. En Colombia tenemos muchas políticas bilingües también que están en marcha desde hace un tiempo. Algunas de ellas han procurado por el beneficio de maestros y estudiantes, sin embargo la realidad muestra otras cosas. El que ustedes estén defendiendo el multilingüe, el que no sea solamente una lengua impuesta, sino que se respete la enseñanza de otras lenguas, me parece muy importante. En Colombia se hace principalmente con el inglés. No está completamente impuesto, pero realmente hay políticas públicas solo para el inglés. Se respeta. Vocês estão ouvindo bem ou está falhando? Alba, no sé. La enseñanza de las otras, pero no hay claridad frente a las otras. Bueno, en general es eso, o sea, felicitarlos por lo que están haciendo. Aquí incluso con todo lo que ustedes están hablando, he estado pensando yo cómo crear de pronto una política frente a la formación de maestros. En mi país sí tenemos el problema de la formación de maestros, porque se nos impone enseñarlo desde la primaria y los maestros no tienen la formación para darlo en la básica. Entonces, una política que pueda apoyar la formación de... No sei onde, Alba. Eu acho que ela deve estar provavelmente no Serge. Esto sería algo muy importante con los ejemplos que he visto, pues creo que podría ser viable. Muchísimas gracias y felicitaciones por lo que están haciendo. Muitas graças, Alba. Alba, seja bem-vinda, né? A Alba é estudante de mestrado, doutorado da Cíntia, é isso? Doutorado, né? Então, seja bem-vinda à UF, Alba. Eu soube que hoje ontem tu esteve na aula de uma colega também, eu vou querer conversar contigo também depois, tá? Maravilloso, claro. Vine para eso aprender de ustedes y maravilloso tener la oportunidad de conversar con más personas y enriquecer todo este conhecimento sobre a educação bilíngue. Sim. Muito obrigada, Alba. Vai ser um prazer conhecê-la pessoalmente. E tu não consegue abrir a tua câmera, não? Porque tá ruim a conexão, né? Sí, la conexión está inestable, entonces por eso no prendo mucho la cámara para poder estar, sí, que me y poderlas escuchar, porque si no se corta.
Certo, obrigada. Então, pessoal, a fala da professora Bel, eu não cheguei a hospedar em nenhum site, eu gravei diretamente no meu celular. Eu abri aqui no WhatsApp Web, se quiser eu posso tentar reproduzir, mas eu não sei como é que vai ser essa saída de som. Outra coisa, Mauri, que a gente pode fazer é ir na página do deputado, né? Então, por que a gente está... A carta que iniciou... Pode ser, sim. Claro, a gente vai lá e pega a fala dela. Eu acho que é melhor. Tu pode buscar enquanto eu faço esse comentário? Uhum. Sim, eu vou ver o minuto aqui certinho. Você sabe o minuto? A gente... eu vou ver o minuto. Eu vou ver o minuto, exato. Eu acho que aqui certinho. No final da manhã é 44, eu acho, algo assim. Não... Bom, tem que abrindo eu consigo também definir. Mas aí vocês compreendem por que a gente está nesse processo agora em nível mais federal, porque a discussão que iniciou-se em termos no âmbito estadual, não é? Houve essa mudança de governo e agora a gente teve que buscar quem nos escuta, né, para falar disso. E aí é com o deputado Tarcísio Mota, né? Eu tinha até anotado em algum lugar, e eu acho que o pessoal do projeto da FAPERJ também, a gente chegou a assistir, né? A gente tinha até o tempo. Eu estou vendo que Bruno e Maria Rita estão aqui, são estudantes de graduação. Acho que todo mundo já se apresentou, não é? Mas é muito legal que, por ser plural, a gente tem os diferentes níveis. O Mauri é professor na rede municipal do Rio. As meninas já estão trabalhando, a Thaís é professora em Angra, né? Então nós temos mestrandos, doutorandos. E aí a gente viu o teu vídeo, Del, no nosso projeto, né? Porque é isso, é um diálogo, a gente está ali na discussão do francês, mas o francês não se dá de forma isolada, ele está na perspectiva plurilingüe. E aí a gente marcou o tempo, vocês lembram, Maria Rita? Vou perguntar para elas que são mais jovens que Fátima, Patrícia e eu, né? Que elas devem talvez lembrar. Qual era o minuto que a gente tinha? Está em 2h40? Era no final da manhã, começou às 9h, aí eles abriram... Perdão, 2h42. Eu lembrava que tinha 4, né? Então, tu pode abrir, projetar aqui para nós, para a gente ver juntos? Eu acho que a professora Cíntia talvez vai projetar. Eu estou tentando, mas eu acho que no nosso canal só tem o vídeo da tarde. Não, eu coloquei o link. no chat. Aqui no chat? Tá. Perfeito. Aí tu projeta e a gente avança lá para 2h42, é isso? E a gente ouve, são 3 minutinhos a Del falando. Talvez depois a gente possa abrir, já que nós estamos num petit comité, como se diz, que as pessoas também se apresentem, porque como a gente, né, só em prestar contas do que nos foi delegado, né, seria legal ver quem está aqui com a gente. É esse vídeo aqui? Exato. Aí vamos lá para 2h42. Obrigado, Nelson. Fala Del Carmen agora e prepara o áudio. Expande isso. Eu sou Del Carmen Saia, professora aposentada pela UERJ, atualmente professora da UF. Estou aqui com a professora Joyce Galli e primeiro eu queria parabenizar, porque eu acho que muitos pontos foram levantados aqui, todos são pontos fundamentais, ainda muitos outros, porque a gente está diante de uma grande rede, que não é só a rede, a professora Virginia, é super importante suas colocações, né, assim como os demais, mas também a questão dos políticos que estão sendo bancados por esses grupos e que estão fazendo parte, que estão lutando contra todos, né? Concordo com o colega que acabou de falar aqui a respeito dessa desvinculação entre as pessoas, muito característica já da reação a tudo isso que a gente vem dizendo, tá? Então, assim,
Acho que é muito importante a união, fato que hoje em dia a gente não vê nem na universidade. Bom, eu não vou fazer nenhuma pergunta, mas eu queria trazer aqui, porque não foi falado, a professora Ana Carolina mencionou, eu sei que o professor Flávio também conhece, e eu entreguei uma carta para o professor Tarcísio e outro professor Chico, falando da questão dos professores que trabalham com línguas nas escolas. Eu falo em nome de um coletivo, não mencionei ainda o nome da professora Cíntia Rabelo, mas é um coletivo formado por professores e alunos de letras, professores das redes públicas, seja, inclusive, instituições públicas, né, lançando o olhar sobre a questão do ensino de língua. Aqui se falou do inglês, aqui se falou do português, mas aqui não se falou da visão do senso comum do que é o ensino dessas disciplinas, que são disciplinas fundamentais no que se refere à questão da discussão da cidadania, do aprender a ler, né, do letramento, e a situação tem sido muito grave, sobretudo para aqueles professores de línguas estrangeiras, inclusive os próprios de inglês, que acreditam muitos estarem beneficiados, outros estão contra, pela forma como esse ensino foi imposto também. Então, há todo um dinheiro público que foi jogado fora, com investimento federal, com a criação de cursos, por exemplo, de espanhol no Brasil inteiro, e a disciplina agora, com um elevado número já de professores, foi retirada da grade. Os professores de francês não vêm concurso há muitos anos, sem falar dos professores que precisamos de Libras para garantir o que é a humanização nas escolas, uma verdadeira, vamos dizer assim, estabelecer o diálogo e o direito de todos, né? E os professores e os professores das línguas indígenas, que também são professores, são comunidades apagadas. Aqui no Rio de Janeiro é um dos exemplos, né, onde nós temos um elevado número. E, por fim, os alunos refugiados. Alunos refugiados que trazem línguas nativas, como, por exemplo, em sua maioria, o francês, o espanhol, e que não estão sendo inseridos na medida do que podiam, porque esses professores que já há anos vêm numa batalha de 12 horas, 12 turmas por semana, às vezes em 3 e 4 escolas, sem nenhum tipo de apoio, o que é uma loucura, sem nem espaço, muitas vezes, de tempo de caminharem de uma para outra. Então, assim, são problemas seríssimos que eu acho que precisam ser vistos. O nome do nosso coletivo, que não é um coletivo que esteja vinculado a nenhum tipo de associação, é um coletivo de professores, escola pública entre línguas, certo? Então, eu queria pedir só que isso fosse levado, porque não é esse movimento aqui do Rio, mas existem inúmeros movimentos pelo Brasil, inclusive aqui no Rio também outros, né, que estão aí em função da questão da importância do plurilinguismo na escola brasileira, né? Aqui a gente está falando, reclamando, e tudo isso se dá por meio da língua, né? Então, que os nossos alunos possam ter acesso a isso. Tá? Obrigada. Obrigado, Del Carmen. Fala agora, Cláudio. Olha, eu aplaudindo novamente. Tinha visto. Mas eu adorei a tua ideia, Del. Vamos fazer uma rodada. Sabe quem eu vi que estava aqui quando eu entrei? A Irene. A Irene está conosco desde os primeiros encontros. A Ginil, não sei pronunciar, né? A Xie, doutorando ali no Xuan. Muito legal também, ela tem se feito presente, né? Mariane. Deixa eu ver se eu tinha visto a Ângela Marina, que foi professora da UERJ, da rede. Tem muita gente aqui que pode se apresentar. Vamos lá. Falar igual fala com os alunos. Vai ser democraticamente? Ou vai ser de outra forma? Muito bem, Ângela. Obrigada. Bom, vamos lá. Eu participei algum tempo atrás de um desses encontros, então eu estou assim um pouco, vamos dizer assim, tímida por ter perdido o percurso, na verdade, né? Eu estou assim só com alguns flashes do que vem acontecendo.
Eu sou professora inativa da UERJ, mas eu continuo na especialização de língua espanhola com a disciplina de análise de materiais. Então, esse discurso, essa discussão, melhor dizendo, interessa muitíssimo a mim e aos meus alunos. Inclusive, eu os convidei também para que participassem desse momento, mas é difícil, porque todos trabalham, têm os horários comprometidos. De qualquer forma, eu passarei os links para que eles possam ter acesso também e nós possamos levar isso para uma discussão em sala de aula, eventualmente, né? Eu queria fazer um adendo aqui sobre a questão dos refugiados. Eu não sei se vocês já tiveram conhecimento, talvez Del Carmen tenha essa informação, sobre um projeto de português para refugiados na UERJ. Uhum. Né? Com o Bruno. Isso, com a Poliana, que é professora de alemão. Então, há um projeto vinculado à Caritas, na verdade, que desenvolve materiais e aulas presenciais também, materiais didáticos e aulas presenciais para esse grupo de refugiados que é bastante invisível, na verdade, como vocês pontuaram. Talvez fosse interessante até uma interlocução entre esses espaços para que a gente possa trocar essas experiências. Eu acho que basicamente é isso. Eu, como a Adel já comentou, eu trabalhei muito tempo na rede particular, na rede estadual, né, de ensino, então tenho aí uma trajetória bastante longa e eu acho que esse grupo pode contribuir muito para essa renovação das discussões. No meu caso, né, que estou assim fora da graduação, mas permaneço na especialização. Inclusive, Ângela, esse grupo da UERJ, né, tem um convênio, acho que é com a Alemanha, uma universidade da Alemanha, recebeu alguns prêmios até, mas esse material que está sendo construído se dedica mais aos adultos, né, àqueles que chegam aqui no país e precisam de conhecimentos como aonde procurar ajuda para a saúde, como escrever filhos na escola, tem essa natureza. E ontem eu vi na página da UF que foi lançado um livro, mas eu não vi o livro, gente, então não sei nem avaliar. Mesmo sendo, eu imagino que seja uma coisa de nível, já que a universidade está promovendo e tal, que é sobre um material didático outro que foi lançado essa semana, se eu não me engano, em função dessa data houve uma data comemorativa, não sei se ontem ou anteontem, dos refugiados, né? Mas vamos lá, quem vai se apresentar aqui? Uma pequena observação sobre isso, né? Eu tive uma mestranda quando eu cheguei à UF, que a gente trabalhou com esse material da UERJ, que era o PLAC, né? E ele ainda foi em 2018, então agora eu acho que ele já deve estar pronto, né? E aí, Ângela, agradecer a tua colaboração aqui e dizer que outro calcanhar de Aquiles para as línguas é material didático, que é justamente o mote do nosso projeto junto à FAPERJ, no que tange ao francês, o Faux Scolaire, porque é toda uma indústria editorial, né? E o material didático, ele é o norteador, assim, das aulas, senão o professor carrega um container, milhões de materiais para conseguir dar conta de um encontro e ele se sente muito sozinho, às vezes, né? Então, o material didático é algo que a gente tem destacado, né? Mas quando eu comecei a falar, a Xiezinha levantou a mão. Xie, que bom te ver aqui, tudo bom? E depois a Mariana. Bom dia a todos. Meu nome é Xie e sou chinesa. E parabéns pelo encontro. Eu participei de todos os nossos encontros, porque minha tese é sobre ensino de chinês numa escola pública aqui no Rio de Janeiro. Então, meu objetivo principal é ouvir vocês, porque como eu não sou brasileira, eu queria muito ouvir o pensamento sobre brasileiros sobre o ensino de línguas dentro da escola, porque
para mim, eu queria muito, sempre queria muito entender, né? Qual é o objetivo de ensino de línguas dentro da escola? Porque quando a professora Joyce fala que não é só para ensinar a falar e comunicar, né? Mas também tem essa perspectiva de uma formação mais ampla, né? de ser humano. Na verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso, porque todo o nosso ensino de língua estrangeira na China é muito voltado para a palavra, né? Vocabulário, gramática em si, e nunca falamos dessa perspectiva mais ampla. E, ultimamente, também estou pesquisando, conhecendo mais sobre a história do Brasil, né, para entender por que o ensino de língua é assim no Brasil, que o Brasil tem essa muita vontade de valorização das minorias, proteção dos direitos dos grupos menores. Enfim, a minha experiência com o ensino de língua dentro da escola pública é bem diferente. Queria compartilhar com vocês algo muito interessante, que com esse novo ensino médio, a nossa escola, o Brasil-China, ele, de certo modo, ele passou para uma direção mais favorecida para o nosso ensino de chinês, porque com esse itinerário, formação itinerária, nós temos mais tempos para chinês, na verdade. Nós temos segundo série, temos 4 horários dois horários de cultura chinesa e 2 horários de arte chinesa. E até a terceira série vamos ter 4 horas por semanais de cultura chinesa, 4 semanais de arte chinesa, mais 3 horas de língua chinesa. Enfim, aparentemente é uma coisa muito boa, porque os alunos vão passar mais de 10 horas pensando coisas sobre a China, mas a nossa dificuldade é que os professores eles não sabem nada sobre a China. A professora da arte, assim do nada, pediu para ela dar arte chinesa. Então, aconteceu algo muito interessante, é que os professores desconhecem nada sobre a China. Então, o único recurso deles é procurar Google. Só que o que sai no Google é tudo esse discurso ocidental, né? Raramente você vê algo assim do discurso chinês. E para discurso chinês, você precisa de língua chinesa, mas ninguém sabe da língua chinesa. E aí os alunos acabando reproduzindo, né, o discurso ocidental enfim, falando coisas sobre a China, mas não é cultura chinesa, é cultura brasileira sobre a China. Então, achei isso muito interessante, que ataca essa necessidade de formação dos professores, que no nosso caso, o ensino médio tem mais vontade de abrir curso de chinês e o nível de graduação não tem. Eu não sei, é por causa... Eu não sei porquê, na verdade. Talvez é mais difícil abrir um curso de graduação. Em chinês, talvez por ser mais complicado. Enfim, então, a situação agora é ensino médio. Tem vários que tentaram abrir, mas não tem professor qualificado e depende muito dos professores estrangeiros. Estrangeiros desconhecem a situação do Brasil. Então, essa é a nossa maior dificuldade. Obrigada, Xie. Obrigada, Xie. Mariane também levantou a mão. Né? Oi, bom dia novamente. A segunda roda de conversa que eu participei da primeira já tem um tempinho, foi logo no início. E eu estou aqui a convite da Patrícia Feitosa, sou professora da Rede Municipal de Niterói. Estou no ensino público há 16 anos, me formei na UF, sou formada em português e inglês, em 2005, faz um tempinho. E ano passado eu terminei o mestrado no Colégio Pedro II. Então, estou assim, né? Queria agradecer, porque eu realmente achei muito interessante trazer essas angústias, porque realmente eu vejo as minhas colegas de espanhol pegando um tempo em cada turma, em 4 escolas, às vezes, uma matrícula
de 16 horas, né, 12 tempos, então fica muito complicado. Projeto que, assim, caem de paraquedas, foi o que o professor falou, o que rola por aí, projeto de vida, esse tipo de... Então, me angustia isso realmente. Né? Em inglês, a gente sempre acaba arrumando um tempo, né, para dar aula, as turmas, mas espanhol, realmente, os professores têm sobrado muito. E a gente sabe que isso é muito ruim, tanto para o profissional quanto para a escola, né? Que acaba que o professor não se dedica ali àquela escola. Então, fica solto em diversas unidades escolares, fica muito difícil. Então, como eu estou retornando agora às rodas de conversa, eu queria agradecer porque realmente é muito importante essa troca, né? Eu sou professora da rede municipal, a Patrícia sempre está nos informando, né? Então, só tenho a agradecer mesmo a formação do dia de hoje. Muito bacana mesmo. Obrigada. Mariane, a gente que agradece. Eu vou tomar a palavra aqui, porque ela acabou tocando num assunto que a Ângela também mencionou, não é? Eu acho que esse descontínuo, assim, da gente não conseguir estar em tudo, acaba gerando um desconforto que a gente não quer que a gente tenha aqui. Porque a gente vive uma situação de lacuna, de falta. E a nossa proposta é que, bom, um dia a gente não está, outro dia a gente está, por isso a gente é um coletivo. Então, vocês não perderam nada, viu? Vocês estão junto conosco. Obrigada. E eu acho que o que é bacana é a gente dar esses encaminhamentos, porque, vejam, desde o início, a gente não fica só na discussão, a gente está se colocando como um grupo, como um coletivo, como uma força de trabalho, né? E isso leva tempo, não é uma coisa que a gente consegue de um dia para o outro, né? Verdade, é uma construção. É uma construção e as coisas coletivas são mais lentas, mas a gente tem vivido um projeto neoliberal, Mariane, que é assim, o individualismo, não é? A gente não se vê, não tem uma identidade de grupo, a gente fica cada um fazendo seus trabalhos, e quando a gente tenta se unir, vem essa culpa, né? Judaico-cristã, assim, não fiz. Não, tá todo mundo. Verdade. Isso aí. É muito interessante que a gente se veja nesse coletivo, né? Então, tem o coletivo oficial, que foi o que a gente instaurou. Vocês são esse coletivo também, não, Mariane? Então, a professora de espanhol. Ótimo. Desculpa, Oi, desculpa. Eu não entendi. Você é professora de espanhol, é isso? Sou de inglês. Isso. De inglês. Obrigada. Os alunos que falavam aula de inglês, diziam inglês, que é uma variante, né? E aí, quando a gente pensa no português, o português tem várias variantes, né? Então, é muito importante discutir língua. E é algo que não se faz. Né? Exatamente. Então, a Chile chegou ao Brasil, né? Ela até já fez a qualificação. Na banca estavam presentes, então, o Clécio, que teve também no da Raiza, que é professora de inglês, né? E que está fazendo também a sua tese. Então, essas questões que a Chia também levantou sobre como é que é a escola e a língua e o que se debate, é exatamente o que a abordagem dos letramentos traz enquanto reflexão, não é? Quais são os propósitos de ensinar a língua estrangeira, ou língua adicional, o nome que foi dado na escola pública? Quais são os propósitos, né? No caso da Escola China Brasil, tem um objetivo mais claro, né? Mas as outras escolas. Né? Então, talvez para a tua seja importante aprender a falar, sim. Entende? Na verdade, também não tem um objetivo muito claro. Cada um tem um objetivo diferente. Mas nós nunca discutimos em plano nacional quais são os propósitos de ensinar a língua na escola pública. É sempre uma coisa, se tem autonomia, tem, mas também tem um apagamento de uma discussão das pessoas que trabalham com isso. E é essa a tentativa do nosso coletivo, né? A Mauri queria falar. Pois não. Só eu botei aí no link a nossa carta manifesto para quem lembrar, só para ir lembrando, né, quem não assinou assim. Falando sobre fala, é uma pequena observação, né? E o quanto nós nos cobramos e o quanto nós nos sentimos frustrados enquanto professores de língua estrangeira se os nossos alunos não falam. Né? Dentro de uma escola pública, a gente sabe que, por exemplo, na minha realidade como professor
municipal da rede municipal do Rio de Janeiro, salas com 36, 40 alunos, e o quanto frustra, né? A gente, meus alunos não falam, né? Mas são, como a professora Joyce acabou de falar, né? Quais são os verdadeiros intuitos de se ensinar, principalmente línguas estrangeiras dentro da escola, né? Dentro da escola e dentro da escola pública. O caso do inglês na rede municipal é bem sui generis, né? Em termos de orientação e tudo. Né? Eu não sei se ainda está em vigor o convênio com Cultura Inglesa S.A. Não mais. Na verdade, esse convênio só durou durante as 2 primeiras gestões do Eduardo Paes, né? Mais alguém gostaria de falar? Que já vamos nos encaminhando para o final, né? Cíntia, a gente pode disponibilizar a avaliação, ou é a Ana que ia fazer isso? Não lembro. Isso, acho que sim, né? Eu já até coloquei aqui no chat pedindo para que todo mundo, né? Preencha, né, o nosso formulário de avaliação e que proponham, né, os encaminhamentos, né, para o próximo encontro. O que vocês gostariam de propor, de trazer para a gente poder organizar, né, o próximo encontro do próximo semestre. E todo mundo abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Fotossouvenir. A gente sempre faz uma fotossouvenir dos nossos encontros. Obrigada, Aninha. Uma conseguiu abrir, que bom. Eu não vejo há um bom tempo. Mariane está na escola também. Vamos fazer. Irene. Olha, todo mundo abriu, que lindas! Eu fiz um aqui, quem pode fazer outro? Vou fazer outra aqui. Tá. 1, 2, 3, 5. Super natural e espontâneo. A Ângela. A gente se viu lá na UERJ, Ângela. Isso. Muito obrigada, né? E agora a gente tem aí o formulário, vocês preenchem agora mesmo, rapidinho, viu? Inclusive, é bem livre, tá, gente? É aquilo que vocês acham que se faz necessário, que a gente se junte. Não sei. Até para criticar também a nossa proposta, dar sugestões, né, para a formatação, né, das nossas falas, dos nossos encontros. Né? Mas criticar com carinho, porque lembrem que todo mundo aqui é voluntário. Todo mundo tira a hora da onde não existe. Inclusive, sexta-feira a gente teve reunião das 8 às 10 da noite, tá? No sextou do nosso grupo. Então, Mariana colocou algo aqui. É um exercício, né, de esforço que todos nós fazemos para que dê certo. A lista de presença, na verdade, Mariana, é o formulário de avaliação. Tá? Aí você pode preencher as suas informações, que isso contribui para as nossas discussões, né, durante os nossos encontros do coletivo, né, e para a gente poder preparar as próximas ações do nosso grupo. Sem problema nenhum. Enquanto isso, mais alguém gostaria de compartilhar algo? Ok, Mariana. Ela está dizendo que está no trânsito, realmente, é complicado falar. Mas obrigada por estar com a gente. E o formulário fica disponível. Desculpa, Laurisol. Não, pode falar, professora, pode falar. O formulário fica disponível, por exemplo, se ela não consegue responder agora, né? Ela depois coloca até para, se for preciso, ter uma declaração, enfim. Ok, obrigada, Mariana. Pois não, Amaury? Não, talvez se deixar o último slide só com os contatos do grupo, né? Caso alguém queira enviar algum e-mail, queira falar de alguma forma com o grupo, né?
Aí, Mariana, a gente pede que vocês coloquem, isso tem um campo lá no formulário que a gente elaborou, porque é muito trabalho também para a gente fazer para todo mundo, tem gente que não precisa. Então, quem precisa, expressa isso lá e a gente, quando vê, olhar a avaliação, a gente toma nota. Tá ok? Que legal. Perspectivas, né? Joyce, teu som... Desculpa, eu compartilhei errado. Oi, Raíssa. Não, foi o que eu falei. Seu som está chegando depois, ou está chegando primeiro do que o seu movimento facial. Acho que é a internet. É algo distópico, tipo a situação das línguas no Brasil? Uma distopia? Não. Eu acho que também dá para colocar, por favor, Amaury, ou a Cíntia que está projetando, esse endereço do YouTube aqui, que fica mais fácil para as pessoas também acessarem, né, no chat. E o próprio e-mail, que é mais fácil de copiar, né, do chat do que da tela. Gente, conseguimos fazer no tempo, nem acredito. Né? Foi muito treino sexta-feira. No sextou foi muito treino. Calculamos os minutos das falas, né? Perfeito. Obrigada, Cíntia. Eu queria só concluir com um pequeno detalhe, assim, né? Só para contextualizar, as línguas aqui em Niterói, elas começaram nos anos iniciais, a partir de 2014. Então, esse movimento eu vejo como um movimento muito vanguarda, né? Porque é tudo muito recente. Então, nós estamos no processo do antirracismo, anticapacitismo, anti-xenofobia, e a importância do uso, né, do ensino da língua estrangeira nas escolas públicas. Então, assim, é um movimento mesmo, como já se falou, é lento, né? É uma construção de uma cultura, uma construção de um pensamento, e a gente precisa começar no nosso pequeno... Congelou, né? Caiu. Fazer. Não, está oscilando só. Agora sim, acho que a internet está oscilando. Gente. Desculpa. Mas talvez agora com a câmera fechada você consiga falar melhor. Tudo bem, mas pode continuar. Mas é isso, é só para a gente pensar assim nos próximos passos. Obrigada. Nós pensamos a tecnologia para os nossos, porque a câmera assim. Mas nós vemos o quanto isso nos os desafios, né? Os desafios. Então, assim, isso é a pontinha do iceberg. Nós estamos fazendo, nós estamos mexendo, nós estamos cutucando, nós estamos conversando com os familiares, com os amigos. Então, assim, eu e a Ana Carolina daqui, que é a coordenadora de espanhol, que ela vai estar na parte da tarde, nós nos dividimos. Nós sempre fazemos esse movimento, porque da importância da língua estrangeira nas escolas públicas, que nós não estamos apenas para o cumprimento de 1/3 de planejamento dos professores, né, de referência. Isso é importante colocar, né, porque existem outras ideias do funcionamento dos componentes curriculares. Então, nós estamos trazendo apenas só mais um, né, que é o plurilinguismo, que é a formação cidadã. Então, isso eu vejo como tudo muito recente, é um movimento muito recente, mas que nós pretendemos deixar para os nossos estudantes, que daqui a pouco eles estarão na universidade, vocês dando essa continuidade também,
essa parceria, né, escola pública, academia, assim, universidade, os formadores dos próximos, dos nossos professores, lá na frente eu consigo vislumbrar uma coisa melhor, um outro caminho para nós. E é isso. Isso aí, finalizando com uma fala positiva, exatamente. É tudo, é lento, né? É um processo, é um movimento que a gente tem instaurado, e não esquecendo que houve grandes nomes que precederam os estudos sobre línguas no Brasil, seja no campo da linguística, né? Na entrada que se deu do letramento no Brasil com outros nomes, né? Esse termo tão polissêmico, mas todos aqui somos positivos, né? Não poliana, mas positivos, porque senão a gente adoece, né? Como essa sociedade que está uma sociedade muito complicada. Pós-pandemia, isso ficou ainda mais flagrante, né? Mais alguém? Podemos encerrar? Saúde física, mental, intelectual, né? Importante. Mas então a gente encerra, Del, Cíntia, Ana, todos, Mauri, todos nós, me reportando mais ao pessoal do grupo. Podemos encerrar. À tarde. Vamos agradecer aí, né, mais uma vez, a participação de todos e todas. Pode falar, já. Não, tem sido muito bom, né? Manter esse vínculo e caminhar juntos, só isso. Muito obrigada a todos. Isso aí. De tarde tem mais, é repeteco. É repeteco e nunca é igual, né? É a mesma proposta com outras pessoas, é muito bacana. Assim, a gente contempla quem não pode estar pela manhã. E depois fica no nosso canal do YouTube. Tá bom? Obrigada. Pessoal, muito obrigada, então. Um beijo, uma ótima quarta para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau. Obrigada, Mariana. Tchau, obrigada. A gente fica? Só nós três.